boa tarde a todos que hoje estarão compartilhando aí com a gente um pouquinho das suas experiências dentro da estrutura de um olhar diferente. Hoje hoje eu trago a participação de uma ex-aluna do meu curso de celebrante de casamento sistêmico. E eu convido você que está chegando agora, que entende aí um pouco do que é a constelação, para os meus alunos que são sempre bem-vindos, aos novos consteladores que estão chegando no meu perfil e gostariam de saber um pouquinho de como é a estrutura para se tornar um terapeuta celebrante pelo casamento sistêmico. É algo que eu gosto de falar muito, me traz muita alegria quando eu compartilho com os meus seguidores essa paixão, que é ser celebrante de casamento sistêmico, onde há mais de 4 anos eu sonhei e esse sonho se tornou realidade. E hoje eu fico muito feliz em compartilhar esse conhecimento com muitos consteladores e hoje especialmente a minha querida Maria Flávia, que me pediu para compartilhar com vocês essa história dela, como ela chegou até a mim, como ela quis se tornar uma terapeuta celebrante, quais foram as motivações que trouxeram ela para esse caminho. E eu vou chamar ela aqui já, porque a gente já gosta de falar, então vai ter papo aí para muito tempo. Deixa eu chamar aqui. Ok. Sejam bem-vindos a essa live. Oiê! Oi, querida, tudo bem? Estar aqui. Aí. Tudo bem? Verônica, você me vê bem? Sim, sim. Muito bem, Que bom. como sempre. Muito obrigada pela oportunidade de poder dividir, né, com todas as pessoas que querem trilhar esse caminho. Fico muito grata. Eu que fico feliz por você ter se colocado à disposição de falar sobre esse assunto. A motivação até veio de você, porque ficaria muito vaidoso da parte de uma instrutora, de uma professora, dizer: ah, vai lá, faz uma live para falar como foi o seu processo. E é bom saber que para você isso veio muito natural. Você mesma falou para mim, né, Verônica? Eu queria muito falar sobre tudo que foi essa formação para mim. Então, eu fico muito agradecida pela tua disponibilidade, por você se colocar nesse campo aí lindo, que é a celebração do casamento sistêmico. E já te apresentando, Maria Flávia, para quem não te conhece aqui no meu perfil, tá? Então, a Maria Flávia, ela é de Minas, né, da cidade de Três Pontas, é isso? Exatamente. E a Maria Flávia, ela já é uma consteladora familiar, e eu quero muito que você fale para mim dessa sua base, para que as pessoas que estão entrando também entendam que existe toda uma estruturação para chegar onde você chegou. Então, dentro do que você me coloca como formação, eu fico muito feliz, e que o meu curso complementar ou de extensão, ele vem agregar um pouco mais do conhecimento que você já tem. Sim. Porque é o que eu falo, a minha formação ela não é uma formação de base, isso o aluno já tem que chegar para mim. Sim. A formação que eu trago é uma formação complementar ou de extensão, para que você que já é constelador faça um voo aí um pouco maior. É como se fosse um curso avançado dessa proposta como constelador. E o que também a gente percebe, já aproveitando já esse gancho, é que eu tenho recebido muita procura de pessoas que não são consteladores, vindo procurar o curso de celebração. Por isso que é um pré-requisito importante. Então, seja bem-vinda aí, Maria Flávia, aos seus seguidores também que estão entrando, e vamos papear aqui sobre o que você traz aí. Vamos lá.
Quando você diz que, né, o curso que você oferece, e eu vou até te corrigir. Eu diria que você oferece muito mais do que um curso. Na verdade, você oferece para a gente uma mentoria, porque você se coloca à disposição do aluno em tempo integral. E ficou muito claro isso para mim depois que nós fizemos a avaliação agora, né? Ficou muito claro isso para mim quando você disse, Maria Flávia, na celebração de casamentos sistêmicos temos que ser flexíveis. Temos que ter movimento, é isso que a constelação, isso que o casamento sistêmico nos propõe. Quando você falou isso para mim, eu falei assim, agora está explicado. Por que ela é tão flexível? Por que é tão fácil, né, o movimento? E é isso que você oferece. Então, hoje, eu te digo que quando eu falei para você, Verônica, vamos compartilhar essa experiência, é porque eu recebi muito. Eu recebi mais do que um curso. Eu recebi uma mentoria individual que você pega na nossa mão de forma individual. Isso eu estou falando no online, né? Foi a minha experiência, foi no online. Então, você pegou na minha mão de forma individual e com muita flexibilidade, com muita paciência, foi me conduzindo nesse processo que foram 10 meses, né, Verônica? Para mim, o meu tempo foi esse. E você me disse isso lá no início, quando eu me matriculei, no finalzinho de março do ano passado, você me disse, Maria Flávia, é você que vai determinar o seu tempo. E quando você me disse isso, eu estava numa euforia, numa vontade de servir a constelação através da celebração de casamentos, e eu te disse, então, mês que vem a gente termina. Só que aí eu entendi, é um processo, até a formação em constelação para se tornar um celebrante é um processo. Então, eu tive que me envolver no meu processo, acomodar tudo aquilo que você trouxe dentro de mim, para que eu pudesse, então, me sentir capaz para servir os casais. Porque outra coisa que você fala e que para mim é muito evidente, nós estamos trabalhando com sonhos. E não é uma data, né, Verônica? Nós vamos celebrar aquilo que para muitas pessoas é o dia mais importante da vida, ou é um dos dias inesquecíveis da sua existência. Então, quando você me trouxe tudo isso, eu entrei no processo. Sim, e quando você traz, né, que no início existe uma empolgação, é mesmo assim. Primeiro encontro, ele é assim, porque o online, como é que funciona, gente, para vocês que estão chegando ali, pensando, né, o que elas estão falando? Existem duas formas agora de você se tornar um celebrante de casamento oficial, tá? E eu digo oficial porque a marca Casamento Sistêmico é minha, e dentro de toda uma estrutura eu honrei quem chegou antes e criei uma metodologia própria para levar esse conhecimento ao que hoje é o mercado de casamentos. Um mercado fechado, tradicional e que chegou antes. Até aqui precisamos entender o que é hierarquia. Então, a pessoa, para se tornar celebrante de casamento sistêmico do meu curso, ou ela vai acessar pelo online, que é no Hotmart, na minha bio, tem lá como você compra esse curso, ou você vai pelo presencial, que é aqui em São Caetano do Sul, na cidade de São Paulo. Então, essas duas formas. A Maria Flávia falou para mim, eu não consigo estar presencial e eu quero fazer o seu formato no online. É possível? É. Um ponto interessante que você traz e que eu vou trazer aí uma reflexão. As pessoas, quando vão acessar minha bio e encontram no Hotmart o meu e-book, elas menosprezam esse trabalho. Elas dizem para mim, eu vou pagar R$ 1.100, que hoje está, para comprar um e-book? Não, não é isso. E você sabe, Maria Flávia, que eu tentei adaptar esse curso para aulas gravadas e não quis, sabe por quê? Porque eu preciso conhecer o seu processo. Eu preciso olhar no seu olho, eu preciso que você me diga, Verônica, quando você diz isso, mexe comigo.
quando você fala assim, eu compreendo o processo. Se eu estou na aula gravada, que eu dou só um on e um off, e o certificado depois ele é emitido automaticamente, eu não tenho, no meu olhar como instrutora de quem conhece essa relação, celebração, noivo, casamento, noivos, eu não consigo entender a sua real necessidade. E eu só consigo fazer esse vínculo quando eu estou com você na mentoria. Então, para quem está chegando, o processo da Maria Flávia ele foi 100% virtual. Exatamente. E ela conseguiu, num período de 10 meses, se reinventar situações que ela me trazia como isso eu não consigo entender, mas eu vou ter que trabalhar em mim. Algo mais fluido, algo mais desafiador, e assim se forma um profissional. Porque o nosso curso de constelação familiar de formação também foi assim, né, Maria Flávia? Sim. E quando você fala sobre o curso de formação, realmente, Verônica, se você não tiver uma base, se você estiver chegando aqui e tiver a intenção de se especializar em uma área que esse campo de trabalho nos oferece, que é a celebração de casamento, mas para se especializar você não tem uma base, realmente você não vai compreender e não vai ter sucesso na celebração. Porque a celebração nada mais é do que a aplicação das leis sistêmicas. E antes da aplicação das leis sistêmicas, se você não conhecer o que emaranha, né? Qual é a dinâmica oculta daquele casal que te busca, ele terá simplesmente uma celebração. E é o que você disse, e que para mim fez muito sentido. Você me disse, nós não vamos oferecer uma celebração. Nós vamos oferecer um processo terapêutico para o casal e nós vamos culminar, nós vamos celebrar esse processo terapêutico juntos na celebração. Então foi aí, quando você me trouxe essa percepção, que eu tive que voltar lá para trás, porque dentro da minha formação, eu ainda precisava de algo mais sobre a constelação do casal. E eu trabalhava com o casal de forma individual e eu precisava, então, naquele momento, além de fazer aquilo que eu já sabia, que era trabalhar o casal de forma individual, era trazer o casal num terceiro momento comigo para uma vivência em casal. Nossa, e aí eu recebi outro presente. Porque eu fui conhecer seu livro e aí eu comecei outra busca. Então eu fui me vinculando à Verônica, não mais a celebrante de casamento. Aí eu fui me vincular à Verônica, consteladora de casais. E aí eu comecei a ler seu livro, me envolver naquilo e vencer alguns paradigmas, porque no atendimento individual eu trabalhava de outra forma. Então eu precisei de vencer um paradigma, porque como que eu vou falar que eu estou a serviço de uma marca que é fundada por você? E começar a trabalhar de forma diferente do que você prega, então ia totalmente contra os princípios da constelação. E depois que a gente vive a constelação no nosso dia a dia, porque a constelação, Verônica, né, para quem não sabe, está nos assistindo, ela não é uma técnica de trabalho, ela é uma filosofia de vida. Depois que você passa a viver a constelação no seu dia a dia, como uma filosofia de vida, é muito difícil que você se volte contra o movimento. Então, hoje, quando você disse que eu te falei, vamos levar isso para as pessoas, vamos mostrar para outras pessoas que é possível se tornar um celebrante, a minha intenção realmente era que nós, consteladores, podemos trabalhar em várias áreas da atuação. O campo é muito grande, mas se nós não estivermos vivenciando a filosofia sistêmica no nosso dia a dia, é impossível que a gente contamine, né? Que a gente traga esse conhecimento de forma que a gente deseja hoje. E, Verônica, outra coisa que você me disse, que para mim foi interessantíssimo. Você disse assim, numa celebração de casamento, muitas pessoas que estão ali nunca tiveram tato, nunca tiveram uma oportunidade de saberem o que é
constelação. Então, nós estamos ainda a serviço da divulgação do nosso trabalho e Isso. dali, daquele público, quantas pessoas vão começar a procurar saber o que é constelação familiar, o que é filosofia sistêmica, e quantas pessoas vão perceber que estão emaranhadas e não sabiam. Então, ali é um lugar onde você trata a coletividade através do casal. É uma bênção. Sim, é bem isso. Esse olhar que você traz. Quando eu estou celebrando e um feedback vem imediato das pessoas trazendo, até os próprios fornecedores, é muito interessante. Da emoção que vem, da questão que eles se conectam imediatamente, porque não podemos dizer que ali não tem um campo. Exatamente. Tem sim. Estamos ali trabalhando com o casal, 2 sistemas familiares diferentes, e quando você fala de olhar para o casal a partir desse terceiro sistema, isso é muito importante. Tanto que hoje, Maria Flávia, o que eu faço? Para eu aceitar um celebrante dentro do meu curso, presencial principalmente, ele tem que ter esse pré-requisito, constelar casal junto. E não é uma imposição, é que o campo, se você não faz esse movimento, quando você celebra, você não percebe que você não vai ter a conexão necessária. Você percebe que algo faltou. E o que a gente vê nas escolas de formação ainda, esse caminhar, assim, é mais ainda quando eu comecei a escrever sobre constelação de casal, me veio muito essa dúvida. Nossa, mas Bert Hellinger tem 2 livros onde ele fala sobre constelação de casal. Depois vem Juan Garriga, falando de constelação de casal. Como ninguém percebe o quão grande é esse movimento. E aí, o filtro que eu tenho hoje dos consteladores que vem ainda, 90% não tem conhecimento, tem medo de trabalhar o casal junto, acham que vão trazer mais conflito do que solução, mas é o que você falou. Não estão no lugar. Não estão no lugar das ordens da ajuda. Não estão trabalhados nas suas questões. Porque esse trabalhar é essencial. Se não chega em qualquer curso, não só o meu. Se você chegar, eu vou me especializar, igual você falou, de repente a pessoa quer fazer direito sistêmico. Vai chegar lá com algo ainda em lacuna. E vai precisar voltar. E você fez esse movimento no meu curso, mesmo tendo uma base excelente, porque eu conheço qual é a sua formação. Sim. E eu posso te dizer, eu ainda estou em formação, porque a partir do momento que você se vincula a uma ciência que está em movimento e ela é viva, você nunca mais vai poder parar. Então, a constelação, ela nos pede esse movimento diário, contínuo. E através da celebração de casamento, eu pude perceber que eu não estarei mais trabalhando simplesmente para o casal. Ali você tem a grande oportunidade de estar servindo a divulgação do teu trabalho, da constelação, da filosofia sistêmica. Nossa, isso para mim foi incrível, Verônica. Sim, eu percebo que muito lá atrás, quando eu comecei a fazer as celebrações, e eu penso num público de 100 pessoas num casamento, de 200 pessoas, o quanto estamos a serviço ainda do trabalho do Bert Hellinger. Porque através desse olhar, as pessoas começam a entender que essa filosofia existe, já ouviu falar e que não sabia nem que existia num casamento, porque ainda é algo novo. Por isso que eu venho trazendo esse conhecimento para alguns estados, porque em São Paulo, por mais que eu viaje fazendo as celebrações para outros estados, fica algo mais caro para o noivo, para a noiva. Então, trazer esse conhecimento, divulgando em outros estados, como agora você pode fazer na tua cidade, no estado de Minas, é dizer, tem um representante que consegue trabalhar dentro das leis sistêmicas, porque não é a marca da Verônica que está por trás, é muito mais que isso. Quando eu fiz e desenvolvi esse treinamento, foi me aprofundando no olhar do Bert Hellinger e entendendo o que esse homem
faria nesse processo. Como honrar o que ele traz em seus livros, como honrar todo esse legado sem infringir a lei da menor que chegou depois. Todo esse cuidado, Maria Flávia, eu fiz muita questão de ter. E quando você diz para mim, me mexeu muito, quando eu tive que pensar que se eu estou fazendo um curso da casamento sistêmico, eu tenho que seguir esse legado, ou então eu abandono de vez. Sim, ou então E não quando pega você o fala título. isso, Eu e sou quando eu digo Maria Flávia celebrante, mas não celebrante da casamento sistêmico, né? isso mesmo, porque quando eu percebo, e já aconteceu isso, alguns alunos tomam o que é seu e dizem, daqui eu vou sozinho, e é muito mais pesado. São pessoas que dizem assim, eu não consigo vender meu produto, eu não consigo fazer uma celebração, para mim ainda é difícil fazer isso, porque a gente está falando de hierarquia. Então, se eu tomo algo que é seu, eu preciso honrar algo que eu tomei que é seu. E essa é a lei básica de constelação, né, Maria Flávia? E aí a gente pode perceber que antes, né, de sermos celebrantes, somos consteladores. E antes de sermos consteladores, somos pessoas com valores. Então, é impossível que a gente não tome quem somos, para que depois a gente vai construindo nosso caminho. E outra coisa, Verônica, você está num campo totalmente... você está vencendo paradigmas. Porque quando nós falamos em casamento, no país em que nós estamos hoje, no Brasil, onde a população católica é a população predominante, quando você fala em casamento, automaticamente você remete a uma celebração religiosa, um sacramento. E nós não podemos desmerecer esse lugar. Mas esse lugar, ele não é um lugar possível para todos os casais. E ainda, no mundo que nós vivemos hoje, a constituição de família é algo muito diferente do que a constituição de família de antigamente. Então, essas famílias que vêm sendo constituídas hoje e que nós, trabalhando com casais e trabalhando a inclusão da constelação que a filosofia sistêmica nos traz e recebendo casais de diversas formas, nós não conseguimos não abranger essas pessoas. Então, o casamento sistêmico, ele não é religioso. Mas, no entanto, eu nunca percebi numa celebração tanto respeito, tanto amor, tanta compreensão do que ali naquele momento. Ali a gente casa os diferentes, ali a gente casa os diversos, e todos têm o mesmo direito a fazerem parte desse mundo dentro da constelação, dentro da celebração sistêmica. Então, foi um caminho que eu olhei e que, como nós estamos a serviço dos excluídos na constelação, é impossível que a gente não se vincule nisso também, em todo lugar da nossa vida. E eu percebo que as pessoas se transformam, muitas crenças limitantes são trabalhadas ali naquele momento, porque elas ignoram algo e rejeitam. E ali naquele momento elas veem que é possível um caminho diferente, com leveza, com harmonia, com amor, com respeito. Isso mesmo. Já recebeu um elogio aí de um comentário. Alguém já falou que você já trabalha muito bem com a constelação e agora você vai alcançar mais pessoas, hein? Ai, que lindo. Muito bom, né? Porque é verdade. Fico feliz. A gente tendo essa base, fica mais fácil fazer essa troca. E algo que você traz, a celebração do casamento sistêmico, ela é inclusiva. E ela é muito. Já dividi altar com alguns religiosos e que foi fantástica a experiência. Eu só recebi positividade, elogios desse trabalho, por estar ali a serviço de algo muito maior. E a gente entende isso como constelador. E claro, existe um protocolo? Existe. Sabe por quê, gente? Porque casamento sem protocolo não é casamento. Então as pessoas tendem a dizer, eu vou sentir o campo, lá na hora eu vou trazer isso, eu vou trazer aquilo. Esqueça. Se você quiser trabalhar de forma profissional, com contrato, cobrando,
prestação de serviço. Entenda, não tem como fugir disso. É protocolo, sim. E isso não quer dizer que isso não é sistêmico. Sim. Isso não tem nada a ver. Cobrar faz parte, estar ali com o seu contrato de prestação de serviço faz parte. Isso não quer dizer que você não está olhando pela filosofia sistêmica. Eu já tive lá no início pessoas, Maria Flávia, que me procuravam e falavam assim, consteladores. Ah, mas aí você está forçando a pessoa a constelar antes do casamento. Que pena que entendeu dessa forma. Sim, e se o Eu sempre casal te digo, buscou, né? Ele já buscou para dar isso, proposta. é isso mesmo, Maria Flávia. Eu estou lá numa vitrine, que eu me coloco entre os celebrantes, tem celebrante ecumênico, tem celebrante de casamento celta, tem celebrante já né, que é na questão religiosa, eu estou lá, casamento sistêmico. Se o noivo e a noiva foi lá clicar, eu quero essa aqui, leu a proposta, falou, eu quero esse aqui, esse é o tipo de casamento que eu procuro, aonde eu estou trazendo isso como algo imposto para alguém. Sim. Isso não é verdade. Então você tem ali várias críticas, igual você falou, eu estou quebrando paradigma, mas é sempre um por dia. Porque as pessoas tendem a diminuir esse trabalho, tendem a trazer algo que é simplista. Ah, eu posso lá ler um texto do Bert e falar umas falas de troca, que vai ser ótimo, vai ser uma celebração. Isso não é verdade. Vai trazer peso para o celebrante, não vai trazer totalmente a verdade de um campo que está aberto, e você só vai ser um celebrante. Então é percebendo esse olhar. Quando eu me preparo para um casamento sistêmico, eu preciso ter uma formação? Sim. Não adianta sair do curso de constelação e achar que escrever um texto será o suficiente. Eu sinto muito. Foram alguns anos de estudo para estruturar o que hoje você, Maria Flávia, recebeu e que você falou que recebeu muito mais que um curso. Sim, E eu fico muito feliz com esse feedback. Sim. acho que você pode até mudar o título do seu curso, Verônica. Hoje você oferece uma mentoria. E olha que eu recebi uma mentoria individual e que me trouxe a minha necessidade, né? Porque ali eu te mostrava quais eram as minhas necessidades. E ali eu dividia com você qual era a minha angústia, qual era a minha necessidade. E a gente foi construindo e você foi voltando comigo, me levando para frente, voltava comigo, me levava para frente. Até que eu falei, agora é o dia, vamos marcar a celebração. Ô, Verônica, e eu queria dividir com todas as pessoas que estão aqui qual foi a minha maior dificuldade. Sim, por favor, fale. A falta do uniforme. A Maria Flávia quer que eu coloque uniforme. Aí sim, aí que eu vou receber críticas. Olha, até uniforme ela quer colocar na gente. Olha que se... Eu vou dizer para todo mundo que está ouvindo aqui. Se arrumar uma roupa para você ir ao casamento não é fácil, imagina arrumar uma roupa para você ser a celebrante do casamento. Gente, quanto desafio! E até isso a Verônica se preocupa. Até como nós estaremos vestidas, até se a nossa ética profissional estará, né, envolvida nesse trabalho, até se eu saberei me comportar ali no altar, a Verônica se preocupa. Verônica, isso para mim foi incrível. E eu te confesso, foi a maior dificuldade que eu tive. E eu quero um uniforme. Eu vou fazer um uniforme e vou dizer, olha, essa é a minha roupa de trabalho. Muito mais fácil. E aí é o que você diz ainda, né, Verônica? Eu acho que para se tornar um celebrante de casamento sistêmico, muito mais do que a vontade de trabalhar, você tem que ter a vontade de servir. Porque se você for colocar na ponta do papel tudo aquilo que você investe para estar a serviço daquele casal, eu acredito que pela questão financeira você não fica. E depois você me corrija se eu estiver errada. Porque nós oferecemos um processo terapêutico de 3 encontros. E depois eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso. Oferecemos um processo terapêutico de 3 encontros. Oferecemos ainda o nosso tempo, que nós estaremos nos bastidores, junto com toda a organização do casamento, definindo e deixando tudo muito claro sobre a nossa participação ali, que para eles também é novo.
E ainda eu ainda tenho que preocupar com o meu cabelo, com a minha postura, né, minhas questões visuais. Eu tenho que estar apresentável. Afinal, eu sou parte daquele todo. E ainda tenho que me preocupar com a roupa que vou vestir. Ó, Verônica, ó, é uma arte. Sim, houve uma pergunta aí qual a duração da cerimônia sistêmica. Em torno de 40 minutos, tá? Então, assim, vou trazer a primeira questão que você trouxe. O meu curso poderia mudar o nome. Primeiro, quando eu faço esse movimento, vem celebrantes de qualquer área dizendo, eu só quero a sua mentoria. E eles não entendem que tem a formação, Uma avaliação. que eles precisam ter embasamento. Então, se eu mudo, e as pessoas só querem pegar o que acham que é conveniente. E se eu faço isso, eu traio o que eu acredito dentro da preparação, que é o principal. Porque a gente é submetido a uma prova. Isso a gente tem que deixar claro. Nós temos o mérito de termos o diploma porque somos submetidos a uma prova, mesmo que online. Isso mesmo. E essa é a prova que eu falo de fogo, que as pessoas até desistem quando elas veem que tem isso. Então elas leem o livro, não quero nem o certificado, porque eu não vou fazer essa avaliação. E aí não é certificado para dentro do que eu acredito, não vai servir a ninguém. Então eu já coloco isso como algo que não vai para frente. Né? Então, infelizmente, é uma realidade. As pessoas acabam declinando da proposta porque percebem que tem aí uma seriedade onde precisam seguir, sim, um caminho. E um caminho que eu levo pela mão. E quem quiser vir junto, só tem a ganhar. Porque hoje, quando eu estou numa feira de casamentos, todos ganham. Quando eu coloco lá casamento sistêmico, as pessoas entram no meu site e você sabe disso. Quem estiver disponível estará lá como uma celebrante no seu estado, na sua cidade. Nossa, isso também foi ótimo para mim. Isso também foi algo que eu olhei e cantou meu coração. Fazer parte de um grupo onde todos trabalham na mesma linha e com a mesma seriedade. Porque o meu trabalho compromete o trabalho dos outros e dos outros o meu trabalho. Então, nós temos a responsabilidade de oferecermos aquilo que você nos traz, que é o ideal. Não correto, o ideal. Isso. Verônica, foi muito importante. E outra coisa, eu não tenho disponibilidade de estar na feira. Eu, Maria Flávia, não tenho. Mas quando eu te vejo na feira, eu falo, gente, ela está lá e está abrindo portas para mim. Isso é louvável. Sim. Então eu tenho que reverenciar isso, eu tenho que te pagar por isso, eu tenho que ser grata por isso. Se eu não for grata, eu não tenho direito a tomar nada, Verônica. Nossa, que lindo que você falou. Eu fico muito assim... porque foi esse caminho que eu fiz dos meus mestres, Maria Flávia. Hoje a gente sabe que a primeira celebrante é a Solange de BH. A gente tem um contato lindo e eu falo para ela, de você eu tomei sua inspiração, porque ela não me deu nenhum treinamento. Mas a sua inspiração eu levo para o resto da vida. E quando você fala, eu não tenho como tomar algo que para mim seria leviano, não dizer, né, algo que veio antes. E você está sendo só sistêmica. E as pessoas acham que é ego, vaidade. Não, é viver a filosofia de Bert Hellinger. É aplicar isso no nosso dia a dia. Essa live vai estar... essa live gravada. Eu vou pedir para uma moça que trabalha nos vídeos nuggets para mim, para ela colocar essa parte que você fala. Porque ouvir isso de uma ex-aluna é entender que eu não estou fazendo nada do que é o correto dentro do olhar de quem chegou antes. Aí você diz ainda que eu me coloquei a serviço para falar isso. Porque realmente, quando o Bert nos ensina a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio, isso não é no meu trabalho, isso é na minha vida.
Então, antes de prestar um serviço para o outro, se eu não colocar isso dentro de mim, nada do que eu falo é verdade. E as pessoas, quando você fala, eu vou vender só a cerimônia. Verônica, se eu vender só a cerimônia, eu posso te afirmar que eu não vou emocionar as pessoas como se eu vender o processo terapêutico que finaliza na cerimônia. Porque aquilo não vai tocar as pessoas como uma verdade. Aquilo vai ser simplesmente palavras ao vento e muito pelo contrário. As pessoas vão pensar, que demagogia, que hipocrisia, falando sobre amor aqui, onde um casal não é nada disso. E é, porque o casal terá feito o processo anteriormente. Então, ele estará naquele movimento. E isso vai ressoar com a verdade dos que estão ali. Então, se nós oferecermos só a celebração, nós não estamos oferecendo um casamento sistêmico. Estamos oferecendo uma celebração. E nós aqui nos prestamos o nosso serviço é um processo terapêutico para curas de feridas emocionais que as pessoas trazem da família de origem, que vão sangrar na família atual. Então, vamos dar ponto, vamos fazer sutura, vamos tratar com bastante cautela essas feridas para que os casais chegam adultecidos na relação do matrimônio. E quantas brigas vamos evitar? Quantas frustrações, Verônica? Quantos divórcios, Verônica? Um casal que chega na relação de casal amadurecido para o matrimônio. Então, eu acho que a nossa proposta não é um casamento, nossa proposta não é uma celebração. É um processo terapêutico que finaliza. A cereja do bolo é aquela cerimônia. Sim, e entender, né? Você sabe que é uma situação. Quando eu estou lá na feira e eu me exponho e preciso explicar sobre toda a estrutura, primeiro, o que é a constelação. Segundo, o que vem a ser o casamento sistêmico. Isso já é um olhar de que não é só a celebração, mas há quem diga que um texto sistêmico resolve. E vou te dar um exemplo absurdo que eu recebi semana passada aqui no meu espaço. Um casal veio trabalhar, né, no meu grupo de estudos, que eu faço às segundas-feiras, e eles me trouxeram uma situação. Estive num casamento sistêmico. Nossa, que legal. Olha o que eles me falaram assim. Só que tem um porém. A noiva e o noivo não sabiam. Oi? Eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas como assim? Como é isso, né? Foi uma surpresa para eles? Não, eu sei, porque eu estou sempre em grupos de estudo, ela não é consteladora, e eu sabia que aquilo ali tinha a ver com constelação familiar. E quando eu fui falar para a noiva, nossa, que lindo, adorei a sua celebração sistêmica. Ela falou, celebração o quê? Aí ela falou, é sistêmica. Ela falou, é isso que... Isso ela estava falando? Celebrante estava falando isso? Olha só. Chegou para a celebrante e falou, olha, legal, gostei da celebração. É de casamento sistêmico, né? A celebrante falou, é. Aí ela falou, mas a noiva não sabia. Olha o que acontece. Aí eu vou te dizer qual é o desvio da proposta. Por isso que para chegar onde eu estou, ser certificado, se não seguir o protocolo, faça qualquer outra coisa. Porque as pessoas, para venderem os seus trabalhos, porque vender celebração de casamento sistêmico oficial não é fácil. Olha, eu estou aqui oferecendo um trabalho que você vai passar por esse processo terapêutico, você vai chegar, vai olhar para as suas feridas e depois você vai ver o quanto isso ressoou na sua vida de casal, ok? Ah, não, eu só quero casar. Não mexe nisso não. Lá atrás, era assim que eu recebia, de feedback. Aí eu, nossa, que dificuldade. Tanto que uma pessoa chegou assim, mas por que você só faz casamento sistêmico? Se assim você não vai ganhar dinheiro. Eu falei, porque se eu sou celebrante, eu devo a constelação. Eu não vim antes. A celebração não veio antes da constelação. Eu só consigo fazer casamento sistêmico, que é o que eu acredito. Até porque depois de tantos casamentos, é o que hoje faz sentido para mim. Eu não conseguiria casar ninguém de outra forma. Hoje eu sei disso, mas lá atrás não sabia. Então, o que acontece, Maria Flávia? As pessoas têm a pachorra de se colocarem como celebrantes, a tomarem algo da constelação familiar
colocarem suas celebrações e quando o noivo e a noiva chegam para contratar os seus serviços, não falarem que vão entregar um casamento sistêmico. Sabe por quê? Porque se falar, ó, a pessoa pode não fazer, não contratar. Sim. Aí vai dizer que é filosofia sistêmica. Aonde isso, Maria Sim. Flávia? Fala para mim. Não, mas aí a gente Aonde que mas talvez a gente aonde que possa eu honro afirmar, essa história? talvez a gente possa afirmar que essas pessoas não são consteladores. Porque aí é Uhum. possível de acreditar que isso aconteça. Porque se você já fez o caminho de se tornar um facilitador de constelação familiar, se você vive a filosofia sistêmica na sua vida, você não se presta a esse serviço. Porque nós sabemos que o dinheiro é só uma forma de manifestar a gratidão pelo nosso trabalho. Então, nós não trabalhamos pelo dinheiro, nós trabalhamos pelo serviço e o dinheiro é a forma de equilibrar o nosso sistema. E que na celebração de casamento, eu vou te falar de novo, é muito difícil equilibrar isso através do dinheiro, porque isso tem preço, mas não tem valor. Isso é difícil de colocar. Se fosse para você cobrar exatamente o que vale, nossa, isso não tem preço. Mas você imagina a imagem desse convidado que foi falar com essa noiva e a noiva não sabia. Sim. E aí conversa com a celebrante, ela afirma que é. Uhum. Qual é a devolutiva disso perante aos demais? Nossa, e o quanto isso atrapalha o nosso caminhar? Quantas pedras essa pessoa coloca no nosso caminho? E nós vamos tirando. Mas aí vamos devagar, mas vamos tirando. E acho que aqui também, Verônica, a própria vida, a energia da existência, a própria vida, a própria espiritualidade, aquilo que nos conduz hoje nesse planeta vai selecionando. Porque a gente pode acreditar nisso ou não, mas a lei da ação e reação, ela existe. E nós vamos atrair para nós a verdade que comungamos. E tá tudo bem. É verdade. E Bert é muito bom quando ele fala assim, aquilo que você se intromete é seu. Você terá que fazer algo com isso. Então, é por isso que a gente que vive filosofia sistêmica no nosso dia a dia, nós já não é possível mais que a gente aceite isso, que a gente concorde com isso como nossa postura. Mas, no entanto, todavia, cada um no seu momento, tá tudo bem. E assim, é bem isso. Verônica, então eu fico muito feliz de fazer parte da sua página. Fico muito feliz. Nossa, o dia que você colocar meu nominho lá, eu quero printar, divulgar, mandar para os meus amigos e quero compartilhar com os meus seguidores, porque hoje, mais do que seguidores, nós temos pessoas que nos aplaudem, que vibram com as nossas vitórias. São essas pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, às vezes nem conheciam do que estão falando, estão aqui. E eu quero compartilhar com eles. E acho, assim, que você foi uma pioneira. Que coragem. Eu acredito que a força do pai está ancorada aqui dentro, ó. Porque que coragem. Você entrou num lugar, num desespero. E que coragem. Então eu te reverencio, te parabenizo. Eu fico muito agradecida que você tenha esse sonho, que esse seja seu propósito de vida. Fico agradecida que você faça isso pela vontade de servir e não pelo dinheiro. Porque pelo dinheiro você não estaria mais aqui, posso te assegurar. Ainda fico agradecida por você colocar isso para nós. E hoje você tem colegas de trabalho em todos os lugares por onde você teve a disponibilidade de trazer esse conhecimento. Nossa, fico ainda mais agradecida por você colocar e acreditar no online. Olha, Verônica, eu não teria condição de estar junto de você no estado de São Paulo. Nós estamos próximas e eu não teria condição. Hoje eu estou, fazendo um punhado de coisa ao mesmo tempo e esse online me possibilita estudar no meu tempo, no meu momento, na minha casa. Ainda sou esposa, ainda, né? Até onde meu marido suporte conviver com tudo isso.
ainda sou esposa, sou mãe, sou filha, sou profissional e o teu online me possibilitou ainda hoje ser terapeuta celebrante. Nossa, eu sou muito agradecida. Por isso estou aqui te trazendo essa devolutiva com tanta gratidão, com tanto respeito e seguimos juntas. E quero te fazer um convite. Já que hoje eu estou no seu perfil, servindo aos seus alunos, aos seus futuros alunos, quero te convidar para que você esteja no meu perfil, marque um dia e um horário na sua agenda, que seja possível para você. E a minha proposta é que a gente conte, que a gente possa falar sobre a celebração. Então, nós vamos sair de falar do processo e vamos falar sobre a celebração. Quero que você me conte exemplos, casos legais, quero que você me conte coisas interessantes que já aconteceram nas suas celebrações. Vamos abrir um bate-papo para que a gente possa despertar outras pessoas a fazerem o curso e ainda a procurarem a celebração sistêmica como votos de bodas, como votos de renovação do casamento, e ainda para que a gente possa despertar o interesse, quem sabe, eu já me casei, não dá mais, mas quem sabe na renovação dos votos, bodas, e a gente possa comemorar juntas. Então, Verônica, deixa aqui meu convite para você. Tomara claro que eu vou aceitar, não, claro que eu... Você não tem como recusar. Lógico que eu vou aceitar. O que não falta é causo, né? É o que eu falo. Dentro da minha proposta sempre foi essa. A caminhada que eu comecei, hoje eu ensino o que não fazer. Lá atrás eu não tinha isso, né? Lá atrás eu tinha que testar. Sim. E testei muito. Fui para muitos caminhos árduos sem necessidade. Fiz muitos desvios sem necessidade. Sim. E hoje o que eu passo é isso. Então, o que não faltam são questões engraçadas, cases de sucesso, e compartilhar isso é importante. Inclusive, teve até um... Você pode até contar do meu, né? Que eu disse, não quero que o noivo saia do lugar de jeito nenhum. Quero que ele fique quietinho para voltar. Deixa a cerimonialista levar a rosa, depois a gente fala. E um tapa sistêmico que eu levei na bunda na hora da prova. Casamento sistêmico é fluido, né? Então não tem como a gente... E tem uma questão, né? Na questão da religião. Para você é algo forte. E o que eu vejo também, as pessoas trazem as suas crenças para serem consteladoras. No casamento sistêmico isso é impossível. Você pode ir lá colocar no seu atendimento a sua Nossa Senhora Aparecida, o seu Buda, as suas pedras de chakra. No casamento sistêmico, esqueça isso. Porque se a pessoa já está vindo para algo que é inclusivo, você não traz o seu olhar. Aquela folha em branco que a gente fala, né, Maria Flávia, sobre estar na constelação em folha em branco, na celebração do casamento sistêmico é muito mais a folha em branco. Porque eu estou a serviço de algo que veio antes, que são os casamentos, estou a serviço daqueles noivos que são maiores do que eu, e eu continuo sendo a facilitadora. E quando você traz, a Verônica fala para a gente como se portar, qual é a roupa que devemos colocar, é o que está mais adequado não só ao campo do casamento, ao que está mais adequado à filosofia sistêmica. Sim, exatamente. Porque isso também fala muito de você. Claro. Quem sou eu nessa celebração? Sim. Quem sou será que eu vou me... será que eu vou me colocar no... será que eu vou colocar no lugar de última? Isso. Sim. Será que eu consigo me colocar no lugar de último? Sim. Aí vai falar, não, mas eu fiz o curso até agora, ninguém veio. Será que você se colocou no lugar de último? Porque os noivos percebem isso. Os noivos percebem ego, vaidade, onde eu estou colocando a minha crença. Então, fechar um contrato de forma profissional é bem esse olhar. É aonde eu estou, que posição é esse o meu lugar. Será que eu vou conseguir tirar o ego, a vaidade de consteladora top, para olhar para esse campo que é desconhecido? Porque as pessoas tendem a pensar isso, né? Já que eu sou um constelador top,
vou pegar o casamento sistêmico, você top também. Ah, que pena que não é assim, né, Maria Flávia? Não é assim. Ali nosso lugar não é o seu top, né? Aliás, constelador não pode ser top, porque na verdade nós somos só facilitadores. O campo traz tanta sabedoria que às vezes a gente finaliza uma constelação que a gente fala, "Ah, gente, hoje eu aprendi demais." Porque a Isso. sabedoria do sistema, a sabedoria do campo, a sabedoria do servir. E a gente, às vezes, até tem um conhecimento, mas não com aquela fluidez de pensamento e com aquela sabedoria que o campo traz. E eu estou tomando algo novo. Uhum. Eu estou tomando algo novo. É desconhecido. Ai, e as Verônica, pessoas tendem a fazer uma sequência. assim, Oi. eu imagino que ali cada celebração seja definitivamente única, né? Cada celebração seja única, é impossível que a gente pense que uma será como a outra. Mas acho que isso aí já pode ser cenas para o próximo capítulo. Claro que sim, claro que sim. Quem está chegando agora, boa tarde. Aqui é a Maria Flávia, vocês estão no meu perfil, muita gente entrando do perfil da Maria Flávia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E entendendo que a gente está falando aqui é do processo da Maria Flávia no curso online de celebração de casamento sistêmico, como foi para ela. Essa live será gravada? Sim, será gravada. E aí o link estará no meu perfil, mas eu vou disponibilizar para o link da Maria Flávia e vocês aí vão também conseguir assistir, tá? Ai, que bom. Então é sempre essa troca é importante, porque essa dúvida que você trouxe, Maria Flávia, em relação à sua formação, os seus desafios, as suas vitórias também. Isso é importante compartilhar, até para quem vai contratar o trabalho. Como a Maria Flávia se tornou uma terapeuta celebrante? Será que ela só comprou um curso de final de semana? Ou será Queridinha. que ela está aqui para poder só trabalhar? Será que ela está procurando um trabalho e aqui ela encontrou um lugar? Isso. Não tem o que fazer, falou, eu vou me tornar celebrante, que eu achei muito bonito, que eu vi na internet. Possibilidade. Então é nesse olhar, é o seu casamento, é o seu dia. Eu fui convidada, eu lembrei muito de você, para fazer uns 15 anos. Eu lembrei muito de você! E foi na feira, tá? Essa cliente da feira chegou para mim e falou isso. Que dia? Agosto, mas a gente ainda está em processo de fechamento, mas eu recebi essa proposta. Meus 15 anos vai ser em junho e, nossa, Verônica, conto com você. Ainda serei sua aluna. E, legal. Verônica, interessante você falar dos 15 anos. Como que a gente, depois que toma esse curso que você traz, como que a gente se atreve, né, a celebrar até um batizado, uma bodas, um casamento? E eu disse, esses dias eu comentei, eu dividi com um grupo de amigos, eu disse, olha, hoje eu me sinto leve até para um funeral. Hoje, se eu precisar trazer a filosofia sistêmica para aliviar aquele momento durante a despedida num funeral, eu me sinto confortável, porque a filosofia sistêmica nos traz falas e nos traz condições de celebrar até a morte. Olha que interessante, Verônica. Muito, muito. E eu já tive até esse contato de alguns consteladores falando, o seu curso fala sobre debutante, fala sobre funeral, fala sobre batizado? Não. O meu curso vai falar sobre casamentos, votos, de renovação de votos e bodas. Agora, como você falou, você tomou o que você recebeu e conseguiu olhar para um uma outra vertente. Então, você que me trouxe até 15 anos, esses dias, e claro, está tudo no campo. E justamente eu recebi uma mensagem dessa moça que me conheceu na feira. Ela falou assim, isso aqui falou de casamento. Está escrito casamento sistêmico. E se fosse uns 15 anos? Aí a gente faz. E ela, como é que é? Eu falei, vamos montar junto. Sim. Mas nunca sem deixar de olhar para aquilo que é a filosofia sistêmica, para o que são as leis sistêmicas, para o que traz Bert Hellinger, daquilo que eu entendo que faz parte de uma cerimônia. É só um desmembramento. Exatamente. É só isso. Exatamente.
E aí eu acho que esse campo está cada vez mais abrindo, e se você tem essa base, você vai voar longe, querido. Isso eu tenho certeza. E você tem a minha bênção, tudo que você precisar dentro desse caminho, que você siga, porque eu sei que você leva e vai levar esse nome com muito respeito. Ai, eu agradeço. Tomo, emociono e agradeço. Eu sei o quanto para você foi um processo. Por isso que eu falo, não tem como eu deixar a aula gravada. É isso que eu preciso. Eu preciso entender se realmente para você fez sentido. Exatamente. Porque se for mais um papelzinho para colar na parede, eu não quero, não. Eu não quero como aluno, eu não quero como colega de trabalho, eu dispenso. Eu não E Bert quero. diz também, né, Verônica, que o campo seleciona os professores corretos para nós, de acordo com a nossa essência e a nossa vibração. Bert fala isso, cada cliente tem um constelador que necessita para o seu processo. Gente, como isso é verdade, como isso é leve. Então, cada cliente, cada pessoa busca aquilo que ela tem condição de receber. E tá tudo bem, cada um no seu momento. Então, eu vou seguindo aí, vou seguindo nesse vácuo. Isso mesmo. E a gente teve uma pergunta que passou sobre a questão dos preços, valores, Sim, né? vamos lá. E aí, assim, gente, isso é muito relativo. Eu não gosto de abrir isso em público. Eu acho que você tem que chegar para mim ou para Maria Flávia e dizer, olha, quanto é o seu trabalho? Por quê? Porque isso depende todo de numa pré-análise. A gente vai fazer perguntas para que se componha um preço. Então, claro, hoje eu tenho meu trabalho divulgado em redes sociais, já com alguns valores. O site que eu mais tenho retorno é o casamentos.com, que muitos noivos buscam, e até quando vocês se formam, as pessoas buscam essa informação comigo, e eu trago essas dicas para vocês, aonde eu me coloco a serviço, aonde eu vou ser mais procurada. Sim. E aí esse site é interessante. E lá, se você quiser, está lá, casamento sistêmico, você vai ver o valor, é a média de preço, e você já vai ter essa informação, tá bom? Então, fiquem à vontade também para buscar, né, dentro dessas redes sociais. A Maria Flávia vai começar agora a divulgar os seus posts, mais falando sobre esse assunto, e porque agora ela se sente outorgada a falar sobre, está aí inteira de todos os seus processos. Liberada. Isso, liberada, porque antes fica meio assim, será que aqui eu posso, será que aqui não posso? As pessoas têm muita dúvida em relação à marca. Será que eu posso colocar um post usando a tua marca? Gente, marca é INPI. Se vocês veem que lá tem uma marca registrada, vocês usem sinônimos. Eu não posso usar Coca-Cola no meu trabalho, porque eu não posso falar sobre a Coca-Cola com a arrobinha lá de marca registrada, porque a marca não é minha. Eu posso usar, que é um líquido preto, gasoso, que é doce, e acabou. Isso é um sinônimo. Como é que eu falo sobre casamento sistêmico como sinônimo? Casamento com constelação familiar, cerimônia sistêmica, celebração sistêmica. Gente, tem um monte. Agora, quem é meu aluno sabe que pode colocar na sua bio. Terapeuta, celebrante, certificado pela casamento sistêmico. Sim. Porque está autorizado a usar a marca. Exato. Então, não tem erro. Não existe vaidade, não existe ego. Existe regra. Regra de mercado. Que a gente precisa estar aqui como empreendedor também. Exatamente. Senão a gente é engolido pelo mercado. Isso faz parte também. Olha, E a gente usa pelo sistêmico. E se a gente for colocar no papel qual é o investimento que se faz para fazer uma cerimônia, eu posso te afirmar que dos investimentos que você faz para fazer uma cerimônia, talvez a celebração, que seja o ápice da sua cerimônia, será o que terá menor valor. Isso também, Verônica, ficou leve para mim quando eu fui acomodar o valor a ser cobrado. Quando você compara o seu valor com todos os outros serviços que serão ofertados no casamento, você trabalha no ápice da cerimônia.
Você trabalha no Uhum. esqueleto do casamento e você oferece e talvez eu possa afirmar, né? Você mais do que eu por estar vivendo isso diariamente. Nosso preço é o menor diante de todos os outros fornecedores. Uhum, sim. E vai ser sempre isso. Eu acho que esse foi a dúvida que você trouxe logo no primeiro contato nosso. É. Você falou sobre valor e preço e a gente começou a destrinchar sobre isso e entendendo que se for só pelo preço, se a gente contar tudo que a gente faz, a gente desiste da profissão. Não vale a pena. Pelo valor que você cobra, não vale a pena você investir. Mas se você tem Isso. sonho, né? Aí o sonho paga o seu banca e o dinheiro é só uma consequência. E tem isso. A gente hoje vê cursos de formação de constelação familiar, R$ 10.000. Se a gente for cobrar uma constelação de acordo com o curso que a gente fez sendo iniciante, não tem jeito. A gente precisa fazer uma caminhada para que isso aconteça. Exatamente. Né? E o casamento é a mesma coisa. Tem gente que fala, Verônica, eu já posso cobrar o preço que você cobra? Você tem material para divulgar? Precisa primeiro fazer uma troca. Sim. Então, tudo isso eu falo muito nos meus cursos, não só o online, como presencial. E você que está assistindo a gente, tiver mais curiosidade, estou à disposição nos meus Sim, treinamentos e qual a que é Maria Flávia agora como qual que é o celebrante. contato que faz hoje com você, Verônica? Se uma pessoa quiser contratar o seu serviço, como que é que ela faz o contato? É no próprio direct. Se está no Instagram, vá lá, manda um direct e eu respondo imediatamente. E esse é um olhar ali que eu trago para não só consteladores, como os clientes que querem contratar o serviço. Eu estando em São Paulo, Maria Flávia em Minas, eu tenho muitos clientes, mineiro gosta de casar, né, menina? Ah, menina, mais do que paulista. Como somos românticos? Os mineiros gostam de casar. Então você está numa área extremamente Certo? favorecida. Sim, Isso, para o que você está se propondo, pode ter certeza. exatamente. Verônica, então eu quero que você agende para a gente poder fazer um segundo bate-papo, mas quero te Uhum. convidar agora lá para o meu perfil. Quero que você conte, né, para as pessoas que acompanham o meu trabalho, o que é o casamento sistêmico, quais são as etapas de um casamento sistêmico, o que o serviço, qual é a vantagem que essa celebração oferece para os noivos. Quero que você traga também os exemplos de celebrações que você esteve como celebrante, casos interessantes, para que a gente possa despertar interesse em futuros noivos, em casais que querem comemorar bodas ou reafirmar os votos. Então, deixa aqui. E quem sabe será nas minhas bodas que eu vou te conhecer pessoalmente. Olha lá, viu? Minas eu vou. Facinho. Espero. Muito bom. Vamos Então acho que começar a dá pra gente, planejar. por favor, hein? Então acho que dá pra gente finalizar, já tem 1 hora de live e agradecendo você que esteve aqui agora com a gente, que seguiu aí nessa live, com esse bate-papo gostoso demais. A gente fala pra caramba, eu já comecei a live falando, a gente papeia demais. Se deixar, vou fazer 2 horas Vamos de live celebrar. aqui. E aí, a Maria Flávia, agradecendo você por ter essa disposição e essa disponibilidade em compartilhar de forma muito espontânea o seu processo de ensino-aprendizagem, querida. Okay. Então, eu deixo aqui minha gratidão para você que já faz parte dessa egrégora linda que são os terapeutas celebrantes da Casamento Sistêmico. Obrigada. Verônica, a voz, tem como a gente comprar? A voz. Gente, essa voz é maravilhosa. Verônica, que benção, né? Eu digo para você que isso lá atrás era um problema para mim. Nossa, que benção. Eu só me descobri que nesse olhar após, dentro do curso de constelação familiar, uma amiga minha falou. Nossa. E eu comecei a despertar para isso. Eu falei, isso é meu e é algo que poucos têm.
Nossa, isso não é comprável. É, não tem como eu te vender. Sim, mas eu vou Vai firme. preparando, vai treinando. Isso vai te trazer esse empoderamento, É, se porque as é pessoas poder. buscarem a voz, eu não vou poder atender, mas eu encaminho para a Verônica. Mas se as pessoas buscarem a celebração sistêmica, aí eu posso atender. Mas esse seu jeitinho para Minas é Tá muito bom, né? cativante. Tá ótimo. É uma delícia, porque eles vão buscar isso. Tudo tem o seu jeito É, e tudo é acolhido no seu lugar. sim. Ah, e Porque eu a minha, lembrando, ó, eu vou levar sempre o ah, meu lencinho, porque eu vou me emocionar junto com os noivos. verdade. Ah, é assim mesmo. Quando se faz por amor, é assim. Sim. Verônica, então vamos encerrar e eu te agradeço de coração. Vamos Que encerrar. bom, que bom que estivemos juntas, que bom que deu certo, que bom que você se colocou aberta para que eu pudesse compartilhar a minha experiência com todas as pessoas que estão aqui. E caso alguém queira saber mais sobre isso, sobre como eu dei conta, como foi possível para mim, estou à disposição. Pergunte que eu mando vocês para Verônica. Obrigada, querida. Boa tarde aí a todos. Salva para nós. Tchau. Tchauzinho, Verônica. Obrigada, de coração. Obrigada a você. Seguimos juntos.